parabenizo pela escolha do tema e, mais do que isso, até pela própria condução. Desde o primeiro momento em que houve o convite, houve o contato para que eu aqui estivesse, desde esse primeiro momento o diálogo se pautou no seguinte: eu gostaria de partir da premissa que todos nós já sabemos, que o direito à saúde é um direito fundamental e isso não se discute. A questão é qual o caminho que podemos perseguir para chegar lá. Até porque a Constituição foi muito bem clara que é integral e universal. Ela foi inclusive audaciosa. É tudo para todos. Só que tudo para todos a gente não consegue de um passe de mágica. Tudo para todos é preciso que haja um progredir nesse sentido. E parabenizando as palestras que me antecederam, a doutora Gisele, o doutor Salles, com essa multidisciplinariedade, sobretudo por termos o ângulo do juiz, o ângulo de um médico que muitas vezes é assistente da demanda, do demandante, e aqui no caso, sou membro do Ministério Público e com enfoque muito dentro do Tribunal de Contas, sobretudo o Tribunal de Contas estadual, que é a minha realidade diuturna. Então, com essa proposta que o Dr. Carlos Wagner fez, me parece que nós devemos mudar um pouco o ângulo. E esse é um dos principais desafios que eu considero que o Judiciário tem na implementação da saúde, porque o Judiciário está sempre sendo levado a uma discussão individual. Eu me recordo de uma frase do meu professor, saudoso professor de processo civil, Camão de Passo, que em direito a gente ainda pensa muito como direito romano, né? Caio versus Tício. A gente não evoluiu muito a partir dessa discussão individual, é um demandante individual, de outro lado, por mais que seja um ente coletivo, ele está preocupado com o aspecto pontual daquela demanda, quer seja em relação à saúde, quer seja em relação às demais situações a que o judiciário é levado a discutir, a debater, a solucionar, e a gente precisa mudar um pouco o ângulo. A gente precisa, lógico, as demandas individuais, sem sombra de dúvida, nunca deixarão de ser a realidade do nosso judiciário, mas a gente precisa incorporar a essas demandas individuais algumas outras demandas que, sem sombra de dúvida, sobretudo no âmbito da saúde, poderão ser mais efetivas na implementação desse direito fundamental. Então, aqui eu me proponho a tentar ver de um ângulo diferente, tentar ver algumas discussões diferentes, até ultrapassando um pouco o âmbito jurídico, me valendo de alguns dados que o Tribunal de Contas tem colhido, alguns outros dados, sobretudo no aspecto orçamentário, no aspecto econômico, que foi essa a proposta que foi feita, para a gente tentar discutir como é este caminho e como chegamos, ou como é possível mudar um pouco esse desenrolar dos fatos. E aí, até desde o início dessa proposta, mudança de ângulo de percepção, já me encantou essa proposta, eu acho que deve ser assim mesmo, porque eu me recordo de um dos filmes que mais marcou a minha vida, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, quando ele manda, suba na mesa, e olha de um lugar diferente. Ou seja, às vezes a gente olhar sempre as coisas pelo mesmo ângulo, sempre sentado, acomodado, vendo passivamente aquilo que o professor está falando, faz com que a gente não perceba a realidade. Talvez, não sei, acredito que não consiga fazer com que subamos na mesa. Mas é preciso que a gente mude, pelo menos, o ângulo. Eu vou pedir, já que a gente caminha, eu, apesar de uma sugestão do Dr. Carlos Wagner que não utilizasse o data show, porque isso aqui é algo mais informal, algo mais de uma discussão que a gente vai travar de uma maneira mais amistosa, quase como um bom papo, mas só porque eu precisei trazer alguns dados, então eu considerei pertinente utilizar o data show. E aí, eu considero que qualquer discussão em relação à saúde, a gente precisa primeiro ter uma visão do que é que estamos falando em relação a gastos. Esse primeiro dado é comparativo entre os gastos que o Brasil e outros países fazem numa proporção entre o que é financiado na saúde por dinheiro público e o que é financiado na saúde por dinheiro particular.
Como vocês podem ver, no Brasil, apesar de o SUS ser essa proposta bastante universal, bastante integralista, só são 48,7%, esse dado é de 2006, é um dado, a fonte está ali, a Organização Mundial de Saúde, que vem do gasto público. Ou seja, a maioria do nosso financiamento de saúde é privado. É privado porque nós temos inúmeros hospitais que atuam, mas também porque adotamos uma política de subsidiar gastos privados. Todos nós sabemos, toda vez que a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, que a gente deduz aquilo que a gente gasta no âmbito dos planos de saúde. As grandes empresas deduzem aquilo que gastam com seus funcionários no âmbito de saúde. Tudo isso nós estamos financiando não os que precisam mais da saúde. Ainda hoje no país, aqueles que têm planos de saúde são privilegiados no nosso país. E muito disso é retirado do bolo que se teria à disposição para gasto de saúde para financiar um gasto privado. E essa comparação em relação a diversos países, eu fiz questão de colocar Brasil ao lado dos Estados Unidos, porque o Brasil e os Estados Unidos têm quase o mesmo perfil na composição do financiamento da saúde de gastos privados e gastos públicos. Sendo que os Estados Unidos abertamente diz que o meu sistema é liberal. Eu quero que o privado, sim, financie e gaste em relação à saúde. Eu garanto um mínimo que seja necessário. Porém, a composição do gasto do financiamento de saúde é quase que equivalente. Como podem ver, aqui gasta-se 48,7%, lá nos Estados Unidos, dados de 2006, 44,1%, muito próximo. E para não passar por todos, eu quero voltar os olhos para a Alemanha. A Alemanha, como está ali naquele gráfico, é 77,5% financiamento público em relação à saúde. Por que a Alemanha? Porque toda vez que a gente vai discutir qualquer atuação do judiciário em relação à saúde, a primeira coisa é reserva do possível. Reserva do possível é uma teoria alemã. E há pouco eu estava no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo e eu ouvi da ministra Carmen Lúcia, na sua brilhante palestra, que ela disse: as teorias alemãs são brilhantes. O problema é que o Brasil tem pouco alemão. Nós temos que criar teorias para brasileiros. Nós precisamos criar mecanismo para aplicar o direito aqui e agora. A nossa realidade é outra. Lá é 77,5%, ou seja, o mínimo existencial está garantido. Então eu posso discutir reserva do possível a partir do mínimo existencial que está garantido. Aqui, da forma como é colocado, não chegamos a esse ponto. E um outro dado que trago é apenas 8,9% do nosso PIB a gente aplica em saúde. Nessa escala, também dado de 2006, a fonte está ali cortada, mas é a Organização Mundial de Saúde. Enquanto outros países gastam muito mais do que isso, proporção PIB em relação à saúde, lógico, o Brasil não é o pior, mas a gente não olha, não mira o pior. E até, tanto eu até aqui presente, eu já em determinado momento usei o exemplo do Curupira. Às vezes a gente parece que bota os pés para trás, apesar de vislumbrar algo diferente à frente e tal, mas às vezes está caminhando para trás. E nesta semana, o Congresso está a discutir como fazer com que o orçamento seja impositivo, com que o PIB, a proporção do PIB utilizado em relação à saúde seja aumentada. Isso é esse dado que está na tela de 2006. Em 2013 ainda não atingimos 10% do PIB em saúde. Isso é uma luta. O Congresso tenta travar essa luta para chegar nisso. Ou seja, a saúde é subfinanciada no nosso país. Por mais que se gaste, e aí nós vamos avançar nessa discussão, gasta-se inclusive mal, e muito mal,
além de tudo, é subfinanciado. Além de tudo, é subfinanciado, porque existe uma inversão de prioridades. Se não, no texto constitucional, que está claro qual é a prioridade, temos inversão de prioridades nos nossos orçamentos, nas nossas execuções orçamentárias. Então, o Poder Judiciário, ao se debater com essas situações, ele tem que sim saber esta realidade, ele tem que sim avançar essa discussão, ele tem que fazer prognose econômica, ele tem que sim ver a consequência daquela medida, individual ou coletiva, para que avancemos nesse sentido. E, para não dizer que não falei das flores, não só focar na União, trouxe um dado em relação ao nosso Rio Grande do Norte, em que esse dado está no parecer prévio aprovado pelo Tribunal de Contas relativo ao exercício de 2011. Vejam o que é investimento em saúde, o que foi gasto em diárias em 2011 e o que foi gasto com publicidade. 11 milhões para investimento em saúde, 23 milhões em diária, 16 milhões 851 mil em publicidade. Aqui eu estou focando em investimento em saúde. Poderão os senhores colocar tranquilamente, não, mas o gasto em saúde é muito maior que isso. Nós concentramos na máquina. Nosso gasto em saúde do Rio Grande do Norte é em pessoal. É em pessoal, não é em pessoal, é em pessoal. 900 e tantos milhões no ano de 2011, quase R$1 bilhão, foi gasto com a própria máquina. E também verão que esse gasto com a máquina é um gasto ruim. Ruim porque poderia ser muito melhor gerido. E esse cobertor curto, se não é suficiente para cobrir todo o corpo, pelo menos sentiríamos menos frio nas partes mais vitais do nosso corpo social, se fosse bem gasto. Então, com esses dados preliminares, me parece que a gente precisa evoluir, a gente precisa mudar o ângulo de análise para quebrar um determinado tabu que sempre existiu, sobretudo no meio jurídico, em relação às leis orçamentárias. Sempre houve um tabu em relação a PPA, LDO, a LOA, não toque. O judiciário não tem expertise para discutir orçamento. O outro órgão de controle não tem, o Tribunal de Contas não tem, o Ministério Público não tem. Sempre se tentou afastar estes poderes da análise em relação ao orçamento. E se criou quase que um fetiche em relação ao orçamento, de forma que esquece-se que orçamento é lei. Tal qual qualquer lei, o judiciário é sim capaz de fazer análise dessa lei. Tanto vale para o plano plurianual, que é mais abstrato, que traça metas a longo prazo, 4 anos, quanto vale para a LDO, quanto vale para a LOA. A lei orçamentária, ela tem alguns aspectos que sim, podemos e devemos discutir, como controle de legalidade, que é o que o judiciário sempre fez. E aí, sair desse dilema, de um lado, fingir que não está vendo, não está ouvindo e não falar nada, e o dilema oposto, que é o judiciário é criticado quando se omite, quando ele não atua, e é criticado quando ele tem um ativismo. É criticado no lado oposto, do light now, venha, discuta, faça, atue, epa, você está invadindo outro poder. Você está indo para uma seara que não foi dada pelo Constituinte. Isso é falso. Isso é falso. Todo e qualquer poder é passível de controle. Não revogaram o artigo 5º, inciso 35, que diz que nenhuma lesão, ameaça de lesão ao direito poderá ser excluída da apreciação do judiciário. Esse direito fundamental continua a existir. E como se considerar que, em relação à saúde, não há lesão ao direito? Um direito essencial, um direito fundamental, um direito que todos nós, desde o momento em que estamos na vida intrauterina até o momento que antecede
a extrema-unção, deveremos exercê-lo com proteção, inclusive, do Estado, com o Estado com a obrigação de atuar. Pois bem, então, o fato é que controlar o orçamento não, pelo ângulo do Poder Judiciário, não destoa do controle de legalidade. Atendo-se esse controle de legalidade, é sim possível ao Judiciário controlar o orçamento. E aí a gente vai discutir algumas coisas. Mas, também como premissa, como contraponto em relação a isso, eu trouxe esse quadro olhando para o ângulo do Tribunal de Contas. Eu sei que as nossas preocupações aqui são mais voltadas para o Judiciário. Não foi dado ao administrador público, nem ao Congresso Nacional, nem a nenhum parlamento, inverter essa prioridade, porque a nossa Constituição, desde a origem, escolheu qual é a prioridade que seria dada. Então, isso é possível, sim, de controle, e o Judiciário não é alheio a esta discussão. Ao lado disso, também, como qualquer norma, como qualquer lei, razoabilidade e proporcionalidade também deverão ser parâmetros para um controle da lei orçamentária e, de uma maneira mais ampla, mais fácil de a gente visualizar, também a hipótese de um desvio de finalidade legislativa. Caio Tássilo, já de há muito tempo, inclusive já falecido, professor de Direito Administrativo, fala que, tal qual qualquer detentor de parcela de poder público, o legislador também pode ser acometido por um desvio de finalidade. E esse desvio de finalidade pode proporcionar um gasto público inválido, ilícito. E não é o fato de estar previsto na LOA que torna esse gasto válido, que apaga esse desvio de finalidade. Então, eu trouxe um exemplo específico que nós vimos no nosso país recentemente de desvio de finalidade legislativa em relação à LOA. Os senhores recordam a máfia que havia e que foi denominada de máfia de sanguessugas, que ao longo do país inteiro cooptava deputados para criar emendas, cooptava deputados, prefeitos no país inteiro para comprar ambulâncias superfaturadas. Isso é um desvio de finalidade. O fato de haver uma rubrica orçamentária prevista para esse gasto não torna válido. Esse desvio de finalidade pode e deve sim ser discutido e controlado pelo Judiciário. Ao lado do controle da LOA, ao lado do controle da previsão abstrata daqueles gastos, da autorização daqueles gastos, também a própria execução orçamentária pode e deve ser objeto de controle pelo Judiciário. Quer seja pelo fato de que, e aí eu já, em determinado momento, até dialoguei com o Dr. Marco Bruno, e dele colhi o seguinte: não, em relação ao contingenciamento, a União não tem muito esse problema. Pelo menos não especificamente em relação à saúde. Assim, me relatou o Dr. Marco Bruno. O problema existe, é evidente, mas não na dimensão que existe no âmbito estadual. No âmbito estadual, nós temos um problema seríssimo de contingenciamento, especificamente em relação à saúde. E aí eu não quis cansá-los com mais dados, com mais gráficos, se pegarmos a variação da disponibilização orçamentária para a saúde no ano de 2013, ela vai variar desde zero, em janeiro, porque o orçamento estava fechado, não se disponibilizou o orçamento para a saúde, apesar de que os gastos existiram, até beirando 18 milhões e variando, por exemplo, no mês de setembro, o dinheiro disponibilizado para a Secretaria Estadual de Saúde foi 11 milhões de reais, sendo que a previsão orçamentária era 20. Em nenhum mês do nosso ano corrente, a saúde do Rio Grande do Norte recebeu integralmente aquilo que foi previsto no orçamento. E aí podemos discutir o fato de haver a obrigação da aplicação mínima em saúde. É só uma previsão abstrata? A gente pode contingenciar isso, evidentemente, o Judiciário tem que discutir. Inclusive, há uma ação do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte
pedindo que defira o Poder Judiciário Estadual a proibição de contingenciamento da saúde. Porque nós já estamos subfinanciados em relação à saúde e ainda assim contingenciando. E com nuances diferentes em que esse contingenciamento na saúde é linear a todo e qualquer contingenciamento nas mais diversas áreas, então não haveria uma necessidade de uma prioridade da saúde em relação a outras áreas. Então, também em relação à execução orçamentária, outro ponto que deve o Judiciário discutir é este. Talvez a realidade do âmbito federal não seja a mesma do âmbito estadual, mas é a ordem do dia em relação ao âmbito estadual. Inclusive, há pouco não, porque ainda esse processo não foi concluído. Existe um problema grave em relação a 10 hospitais no âmbito do Rio Grande do Norte, que houve obras emergenciais a partir do estado de calamidade e que simplesmente o fluxo de pagamentos não existiu. Essas obras que deveriam ser concluídas em 180 dias não se concluíram. E existem situações esdrúxulas, por exemplo, como o Hospital Tarcísio Maia, que, contratado em agosto de 2012, a previsão de conclusão dessa obra, que era para ser em 180 dias, é agosto de 2014. Previsão dada pelo contratado neste mês. Lógico que, como toda previsão, não duvido nada que estoure mais. Porque simplesmente se contingencia esse recurso. Simplesmente, nessas discussões, o atual secretário estadual de saúde, ele disse, por menor que seja o cobertor, pelo menos eu queria ter a certeza de quanto é que eu trabalho, de qual é o gasto possível que eu terei. E isto está impactando na implementação da saúde, e eu vou dar só um exemplo, de uma maneira tal que no nosso país, me corrija se estiver enganado, temos 3 fornecedores de gases medicinais. White Martins, Liquigases e uma terceira. O estado do Rio Grande do Norte fez o favor de já brigar com 2. Por quê? Porque não paga. Porque tem dívidas da ordem de milhões de reais com estes fornecedores, e o fornecedor que resta só não deixou de fornecer para o judiciário, no caso estadual, obrigou ele a permanecer, ou seja, caçamos a autonomia privada. Porque solução outra não haveria. Eu fico a imaginar, e aí eu não quero ser mensageiro de catástrofe, porém eu fico a imaginar o day after, o dia seguinte a que o Estado brigue com os 3 fornecedores do país de gases medicinais. Como será o Valfredo Gurgel sem fornecimento de oxigênio? Como será, ou como serão os 24 hospitais regionais que nós temos no Estado sem fornecimento de gases medicinais? Oxalá que esse dia nunca chegue. E para isso é preciso mudar o modelo. Para isso é preciso subir à mesa. É preciso discutir outras coisas. As demandas individuais são importantes? São. Porém, nós temos que saber que há uma discussão macro que tem necessariamente que ser enfrentada. E tudo isso, a fonte dos recursos é a mesma. Não há milagre. No caso, em relação à saúde, os gastos só tendem a aumentar porque assim é. É a realização perfeita da lei de Say, economista. Ele dizia que tem determinadas ofertas que geram a própria demanda. Em relação à saúde é assim. Se há um meio novo de tratamento, e há pouco conversávamos antes de vir para cá, já alguns interessados em novos procedimentos, viajar, ir para os Estados Unidos, saber como é que se faz determinados levantamentos, não vou citar quem, mas que está assistindo na plateia, mas ele já estava com a demanda gerada só pela oferta. Temos uma análise do DNA em que você pode prever a probabilidade de você ter uma determinada doença.
E aí, à medida em que a Constituição diz que é integral e é universal, é tudo a todos, será que toda nova oferta deverá ser coberta por uma demanda pública? Será que isto vai fazer com que cheguemos a esta prestação de serviço a quem dele mais precisa, sempre recordando, o serviço público é o patrimônio de quem não tem patrimônio. O serviço de saúde é o serviço essencial para quem não tem patrimônio. Não é para quem tem plano de saúde. Ou pelo menos não deveria ser assim. Então, da mesma forma, todos esses aspectos, dentro da execução orçamentária, pode e deverão ser controlados. E aí eu trouxe só 3 exemplos: contingenciamento, aplicação do mínimo de saúde, inversão de prioridades / gastos desnecessários. Ou seja, também o judiciário pode discutir a correção daquele gasto. Tem determinados gastos que são inúteis, mesmo na saúde. E aí eu trouxe um exemplo do estado do Rio Grande do Norte, não sei se o dado ficou pequeno, mas esse dado é um dado interessante porque advém de uma auditoria operacional do Tribunal de Contas, está o número do processo, o processo 661/2012, em que se analisou a utilização de cooperativas médicas em determinados hospitais. Ali nós temos a utilização de anestesistas pelo Deoclésio Marques, ortopedistas também pelo Deoclésio Marques, neurocirurgião no Valfredo Gurgel, intensivista no Valfredo Gurgel e neurocirurgião no Tarcísio Maia de Mossoró. Vejam que isso daí é localizado no mês de maio de 2012. Só no mês de maio de 2012, o gasto com cooperativas nestes hospitais foi inútil, foi além do necessário em 338 mil reais. Se anualizarmos isso, dá mais de 4 milhões de reais. Talvez o déficit que a Liga tenha aberto e que pudesse ser coberto, deixa de ser porque o gasto é mal feito. Porque utilizamos os poucos e parcos recursos que nós temos em locais que não deveríamos. E aí, qual foi a medida? A primeira coisa, por que é que existe uma maior demanda do que necessidade? Ou seja, o Estado ele demanda mais as cooperativas médicas do que realmente precisa, porque não se controla. Até bem pouco tempo, não havia um ponto eletrônico para se saber se aquelas horas que foram contratadas efetivamente foram prestadas. Até bem pouco tempo, isso é bem pouco tempo, poucos meses. Não é? Estamos falando de 2 meses. Estamos falando de pouquíssimo tempo em relação a isso. Então o controle da política pública pode e deve sim também se focar, e o judiciário também é partícipe disso, nesta malversação de recursos públicos, nesse mau uso de recursos públicos. Então, desse quadro, tentando imaginar alguns desafios a que o Poder Judiciário tem em relação à implementação do direito à saúde, eu selecionei 4. Primeiro, o enfoque exagerado em demandas individuais. É óbvio que o judiciário, e assim ele terá que ser sempre, ele aguarda, ele é inerte àquilo que lhe é demandado. Ele não gera a demanda, ele não é senhor da sua própria demanda. Porém, ele pode ser condutor de uma outra mentalidade em que as demandas individuais deixem de ser a regra para ser a exceção. Exceção estritamente naquilo que seja necessário. Como que ele pode induzir isso? Primeiro, mesmo com o dilema de Sofia, não deferir só porque a parte diz, morrerei. Morrerei por quê? Onde está o laudo circunstanciado? Onde está a demonstração da necessidade? Prova. Prova, meio de prova. Ser mais rigoroso com essa prova é, sim, essencial para que não haja uma indústria de demandas individuais em relação à saúde. Que passe a haver uma
maior utilização de demandas coletivas. E aí é um outro passo em relação a esse desafio, à medida em que haja uma proliferação de causas nesse mesmo sentido, se no estado do Rio Grande do Norte a tendência, e aí a gente tem que fazer prognose sempre, a tendência é utilização de um medicamento para tratamento de câncer específico, chama a Defensoria Pública, chama a Advocacia da União, chama a Comissão de Saúde da OAB, coletivize essa discussão, entre com ações coletivas. Quarto aspecto, em relação a esses desafios, de maneira mais pontual e mais específica, a questão da reserva do possível, que se colocou e se coloca no nosso país como uma barreira, é uma teoria que, como disse, vem da Alemanha, em que, evidentemente, você tem que verificar a disponibilidade financeira para determinado gasto, até porque é uma realidade, e isso não é uma realidade só nem da saúde, nem só do orçamento público, é economia. Economia em qualquer ramo é gestão de escassez. Recursos escassos, necessidades ilimitadas, no âmbito privado, no âmbito público, qualquer que seja. E isso vale para a saúde? Vale, evidentemente. Porém, isso só é válido se nós, garantirmos o mínimo existencial. 2, estivermos diante de situações em que não há de onde tirar recursos. Quer seja melhor gerindo esses recursos, quer seja retirando de áreas que não são prioritárias e cuja retirada em nada afeta a melhor utilização desses recursos e o caminhar necessário da nossa sociedade para uma maior justiça social, para uma maior igualdade, objetivos esses que estão desde a Constituição originária. E são imutáveis, e são cláusulas pétreas. Então, à medida em que você tenha estas situações, me parece fora de lugar colocar como barreira a reserva do possível, quando você tem sim situações que você pode avançar nessa discussão. Você pode ter uma visão diferente do que é o controle jurisdicional, controle de legalidade sim, se afastar desse parâmetro e dessa diretriz. Porém, não tão estreito quanto se imagina que seja. Ele tem uma série de nuances que poderão e deverão ser utilizadas. E não sei se já me alongo demais, até porque, como foi dito o Dr. Carlos Wagner, só com uma data vênia, uma pequena observação. Há 10 anos eu estou no Rio Grande do Norte e não sou mais apenas baiano, por mais que me honre ser. Hoje sou solteiro potiguar, meio baiano, meio potiguar, potiguar nascido em Salvador, criado em Salvador, mas aqui completei a minha formação, a minha personalidade e sou sim um tanto quanto potiguar. Minha mãe que não me ouça, toda vez que falo isso, ela, meu filho, você é baiano, não perca a sua baianidade. Esse traço da minha baianidade eu nunca consegui perder, que foi a briga com o relógio. Então eu não faço a menor ideia quanto tempo já se vai nesse bate-papo, mas caminharei para a conclusão falando o seguinte: a gente precisa mudar o modelo. Ok, o controle jurisdicional tem vários desafios, ele tem várias situações a fazer e várias dificuldades. Mas parte da dificuldade é o modelo. Nós estamos num modelo saturado. Nós estamos num modelo em que mais e mais demandas individuais são trazidas ao Poder Judiciário, e eu tenho visto alguns trabalhos específicos a respeito disso. Recentemente vi um trabalho excelente quanto às demandas individuais, por exemplo, no estado de Minas Gerais, em que parcela crescente do orçamento público destinado à saúde é decorrente de decisão judicial. A gente não pode chegar ao ponto de quase que uma situação kafkaniana,
em que até me confessava um ex-secretário estadual de saúde, ao se deparar com a ordem de uma demanda individual, mandando prontamente internação em leito de UTI. Diante daquele desafio, ele respondeu de bate-pronto ao juiz: está aqui a lista dos meus leitos e todos os internados. Me indique quem eu mando retirar, quem não deverá mais estar no leito para que a outra pessoa ingresse. Então, essa demanda individual, por mais nobre que seja, ela é uma demanda que tende à saturação. E é preciso um processo de mudança, é preciso a gente tentar esse salto quase suicida na ilustração que está no Data Show, em busca de um horizonte maior, menos saturado. E eu não consigo visualizar como esse horizonte será, senão via uma restrição da demanda individual e ampliação da demanda coletiva. Eu não consigo visualizar como fazê-lo, senão desta forma. Que os gastos com a saúde irão aumentar? Irão. Isso daí é exponencial e não tem como ser diferente, a menos que se deixe de ler a Constituição Federal, se deixe de ler a integralidade e a universalidade. Porém, em que rumo esse aumento de gastos será, é que nós devemos discutir e que, sem sombra de dúvida, o Poder Judiciário tem um papel importante. E, apenas para concluir, deixo os contatos, tanto de e-mail quanto de Twitter. No caso dos dois primeiros, do Ministério Público de Contas, meu Twitter pessoal, que eu utilizo muito mais para um profissional. Não, eu adoro o debate de ideias. E acho um fórum importante também no Twitter. E, bem, essas eram as colocações que eu tinha a fazer. Agradeço o convite, agradeço a boa vontade de me ouvirem até essa hora. Espero que a gente possa construir um futuro diferente, porque se o país acordou e se não mais estamos no âmbito do berço esplêndido, como, para citar a rede social, como alguns colocaram em relação ao Facebook, o Brasil mudou o seu status de deitado em berço esplêndido para verás que o filho eu não foge à luta. Então, que vamos à luta em relação a isso, que discutamos esses processos e não aceitemos que a saúde é caótica porque é quase que um dado da realidade imutável. Não é. A saúde não deverá ser caótica sempre quando haja um poder diligente como é o judiciário e tudo que integra esse poder, todas as funções que são essenciais a esse poder, Ministério Público, a advocacia, controlando estes desmandos. E, quem sabe, não mais discutiremos quanto gastar ou não gastar, mas sim a melhor forma de gastar os parques e recursos que nós temos. Muito obrigado, boa noite.